queremos ministrar por que acredito em milagres e como acredito em milagres. Como e por que o milagre acontece em nossa vida. E eu te pergunto, o que te faz crer no seu milagre? O que te faz crer no milagre da sua vida? Baseado em qual fundamento você crê nos milagres que você espera? Será que a sua verdade já se tornou soberana sobre a sua vida ao ponto de que o que você vive, o que você acha na axiologia é o bastante, é o certo, e você costuma já criticar a mensagem, mais critica do que observa qualidades? Porque o seu eu, o orgulho, quem sabe, fala mais do que a própria verdade absoluta, que é a Bíblia Sagrada, não baseada em interpretação, mas em revelação. Ah, pastor, isso é interpretação sua. Bom, quando você diz que é interpretação minha, é porque você está acostumado a interpretar a palavra. Por isso que você acha que eu também faço como você. E quando eu digo como você, irmãos, não se sinta ofendido. É melhor eu falar na primeira pessoa, porque se isso não caber a você, você vai apenas aprendendo isso para que nunca isso aconteça contigo. Mas eu não posso ficar aqui, mamão com açúcar, mel na chupeta, ficar maquiando a palavra, vou ofender fulano, aí eu vou ofender ciclano, ele vai sair da live. Mas o que eu posso fazer se sair da live? Pois é de graça. O dono do Facebook não me cobrou nem a você. Então se você sair, é um direito seu. Assim como eu continuar, é um dever meu. Aleluia. Quando falo de milagres, eu não falo apenas dos benefícios que eu recebi ou há de receber aqui para desfrutar nesta terra, mas dos milagres no meu interior, dos benefícios que eu serei galardoados e recompensados nos céus, na vida eterna. Se todo aquele que vive João 14, 21 e 23, se você vive isso, você ama a palavra, guarda a palavra, guarda os mandamentos de Deus, você vai experimentar João 14, 26. Você será lembrado sempre pelo Espírito Santo. Sempre da verdade. E ele fará você sentir a sua presença. Seja pela pregação, seja pela oração, seja no momento do louvor, da adoração. Se você experimentar o poder da palavra, o Espírito Santo abençoará você. Você será alcançado. Milagres vão acontecer. Fora isso, as suas experiências, os seus milagres serão sazonais. Você é abençoado em janeiro, mas em abril está no sal. Em junho começa a melhorar e em outubro começa a piorar de novo. Louvado seja Deus. E Deus promete através de Moisés, no livro de Números, a todos os hebreus, que se eles andarem fiéis ao Senhor, Deus abençoará todos os dias do ano da sua vida. Que maravilha! Nunca li isso, pastor. Pois é, está faltando ler mais a Bíblia. Então, meus amados irmãos, eu acredito em milagres interior, como também nos milagres exterior, aqueles que materializam, né? Quer ser curado da enfermidade, está pensando em constituir uma família, em resolver isso, resolver aquilo. Eu acredito em milagres interior, mas na prioridade, para depois eu então viver, mesmo sem crer, os milagres exteriores, para ser desfrutado aqui. Isaías 1,19, se quiseres e ouvires, comerás o melhor dessa terra. Salmo 112, 1 ao 3, se for os fiéis cumprir o mandamento, haverá riqueza e prosperidade da sua casa e toda a sua descendência. Deuteronômio 28, verso 1 ao 14, 14 a versículos de bênção. Você será cabeça e não cauda, por um caminho o diabo vem, mas ele vai sair, você vai prosperar onde botar os teus pés, aonde botar as tuas mãos. Abençoarei o seu ventre, abençoarei o seu gado, abençoarei tua terra, as minhas bênçãos te seguirão. Eclesiastes 2,26, se você crê no milagre interior, se eu mudar a sua vida e você me agradar, você me fazer feliz por ver a sua mudança de vida, eu te darei conhecimento, te darei sabedoria, te darei alegria e farei com que o mundo, os ímpios, trabalhe e ajunte para que você seja rico. Isso tudo vai acontecer. João 10,10, você vai viver uma vida abundante.
João 15:7, tudo que pedir em nome de Cristo, se a palavra permanecer em você e você permanecer em Cristo, tudo que pedir Ele vai fazer. Efésios 3:20, Ele é poderoso para te dar além do que você imagina e pode pedir e pensar. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6 ao 11, né? O que muito semeia, muito colherá. Não é assim? Deus alegra aquele que dá com alegria. Deus é poderoso para multiplicar em tudo a semente que você semeou na sua obra missionária. Aleluia. Mas o provocador dos milagres exteriores são os milagres interiores. Quem vai provocar os milagres exteriores, casamento bom, vida financeira boa, saúde boa, alegria, gozo, mesmo no momento da tristeza, é os milagres que Deus fez no teu interior. Então o milagre dentro de mim, a transformação do meu caráter, é o que vai provocar os milagres exteriores de Deus, que é o de 10:22 de Provérbios, que as bênçãos de Deus não acrescentam dores, mas enriquece. Então, muitas pessoas sem Deus enriquecem, mas são riquezas que não traz, na verdade, alegria. São riquezas que faz a pessoa já se preocupar em mantê-la, em não perdê-la, para quem vai deixar, como vai proteger o que tem. Faz-se seguro pela casa, pelo carro, pela empresa, etc. e tal, pelo estoque, por sempre receoso de que possa perder o que conquistou. Porque não é uma riqueza de Deus, porque o que Deus te dá, Ele só toma se Ele quiser por um propósito, como fez com Jó, e Jó revela no capítulo 1. Deus deu, Deus levou. João 16:12 diz que ainda disse Jesus, ainda tenho muito, presta atenção no muito, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O que ele estava dizendo? Era alguma palavra de uma desgraça, de uma coisa que eles não podiam suportar? Ele está dizendo, olha, eu tenho muito para vos dizer, muito, mas vocês não podem suportar. Quer dizer, vocês não vão entender as revelações, vocês não poderão chegar ao conhecimento desta palavra que eu tenho que vos pregar, vocês não poderão suportar os mistérios, porque sem o batismo do Espírito Santo, jamais alguém vai entender o que Jesus está ministrando, mesmo através desse pequeno servo aqui. Jesus sabia que pregaria a verdade, como sempre pegou a verdade, mas a verdade seria desprezada por não ser entendida e compreendida. Desculpa, 1 Coríntios 3:1. Não vos pude falar ou ministrar ou pregar como a pessoas espirituais que estivessem me ouvindo, mas tive que vos pregar e ministrar como pessoas carnais. Aleluias. Meu Deus, e não marcadas ou servidoras de Cristo. Verso 2: com leite eu vos criei, e não com comida sólida, pois não estavam preparados. João 6,60 disse agora há pouco. Dura pregação é essa. Eu jamais terei glória, irmãos, por milagres que possa acontecer através das minhas ministrações, da minha imposição de mãos, da unção de óleo sobre ti. Se eu tocar em você, jamais, porque a glória não é minha, pelo poder do Espírito Santo, para glorificar o Pai e o Filho. Eu jamais posso fazer entender você o que eu estou pregando na essência, na exatidão da mensagem, se você não tiver o Espírito Santo. É como disse Jesus, muito mais tenho a vos falar, mas não podeis suportar agora. Depois do batismo pelo e com o Espírito Santo em Atos 2, eles então começariam e entenderiam muito bem, por isso se tornam apóstolos fundamentalistas das igrejas, aquele que trariam a base doutrinária para a igreja prosseguir. Louvado seja Deus. Os milagres são 100% o poder do Espírito Santo.
E Jesus vai provar isso, né, em 10:38 de Atos, quando o Pai, depois de ter ungido ele com o Espírito Santo, é que Jesus operou os milagres, é que Jesus ressuscitou mortos, é que Jesus se tornou uma pessoa surreal para a sua geração. Quando você conseguir ver o Espírito Santo em mim, da forma que deve ser visto, então você vai receber a porção exata da mensagem que estou pregando. Você vai entender com exatidão a palavra de Deus que eu estou ministrando e vai sentir como eu a presença que sinto quando estou a ti ministrando essa mensagem. Então você precisa, como aquele povo, precisava ver o Espírito Santo em Jesus. Eles viam que algo diferente. Eles maravilhavam com o que ele dizia, embora não entendiam. Alguma coisa estava em Jesus diferente como os demais. Por isso que na cruz do Calvário, um dos romanos que estão ali a crucificar Jesus, ao ver ele dizer, está tudo consumado, ele disse verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Os romanos diziam, nunca ninguém falou como esse homem. Era diferente. Então você precisa discernir. E você só consegue discernir nessa mensagem que eu prego se você for batizado pelo Espírito Santo. Senão você mistura joio com trigo. Você vai comparar João com José. Você vai comparar um com o outro como se tudo fosse farinha do mesmo saco. Você vai achar que uma mensagem é como a outra. Você vai achar que não precisa ouvir a mensagem tal, porque você já ouviu a mensagem B. Quando na verdade cada uma tem a sua essência. E o Espírito Santo vai lhe conduzir, vai lhe ensinar a você entender o momento e a hora de você ouvir a bela mensagem. Ou a mensagem que você precisa para ser curado, crescer espiritualmente e ser abençoado com a salvação. Mas sem o Espírito Santo você fica à mercê de alguém te convidar para entrar na live, alguém te convidar para ir a um culto numa igreja, te convidar para ir a uma oração, te convidar para ir a uma vigília. Porque o Espírito Santo ainda não tem sido o seu guia para te guiar e orientar como é que você deve ter sua vida espiritual. Nos grandes avivamentos, que é na verdade, avivamento é a verdade, a presença e a manifestação do Espírito Santo e o seu poder no meio do povo e da igreja. Quando aconteceu com Kathryn Kuhlman, a que passou a unção para Benny Hinn, quando aconteceu com o próprio Benny Hinn, na história do início do ministério dessas pessoas, Kathryn Kuhlman já faleceu há muitos anos, quando aconteceu na vida do pastor Seymour e do pastor Richard da Rua Azusa, era a presença do Espírito Santo que operava milagres com Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, os cultos de milhares de pessoas há muitos anos. Eu não estava nem nascido ainda. Kathryn Kuhlman, as pessoas eram curadas pela palavra que ela pregava. Ela estava pregando e cego enxergava. Mudo falava, surdo ouvia. Cadeirante saía andando. Ela pregando. E assim começou com Benny Hinn. O tempo passou, o povo rejeitou tanto a presença de Deus, o milagre interior, para adorar pelo milagre exterior, que os milagres foram se dissipando, a mensagem continuou, como João Batista em João 10:41, embora sempre pregou a verdade sobre Cristo, nunca operou um sinal miraculoso. Não porque João Batista não quisesse ser um homem de performance de milagres, não. É porque o povo havia rejeitado. Então ele preparou a vereda para que Jesus, então, vindo cheio do Espírito Santo, pudesse, através dos milagres, abençoar o ministério de João Batista. Porque João Batista, muitas pessoas o desprezavam porque não tinha milagres, só pregava cajado, só exortação, só vara no povo. Então Jesus vem e faz milagres para que, já que não crê em João, que só prega a verdade, eu vou pregar a verdade e também vou operar milagres. E Jesus, para honrar João Batista, vai dizer que ele é o maior profeta, o maior homem profeta, nascido de um ventre de uma mulher.
Aquilo choca todo Israel, porque disse, mas ele nunca operou milagre. Moisés operou milagre, Elias, Eliseu, mas esse homem nunca operou milagre. Muitos profetas operaram milagre, para Jeremias também não operou milagre. Isaías também não operou milagre. Mas as pessoas estão sempre iludidas, resumindo o ministério, pelos milagres do exterior. E a essência do Evangelho, a essência do Espírito Santo é transformar você por dentro para depois te dar como benefício e apenas como bondade de Cristo e do Pai, milagres exterior. Seu casamento será abençoado, sua vida financeira, sua saúde, etc. Mas você pode não ter nada disso no exterior, mas ter uma vida salva. Você pode ser doente, ter nascido com deficiência física, alguém nasceu com deficiência visual, auditiva, pode ter nascido com problema de mudez, mas a pessoa, ela foi alcançada pelo Evangelho, ela foi alcançada pela palavra da salvação. Quer dizer, ela não teve o milagre no exterior, mas ela teve o milagre priori, que é o interior. Ela se converteu, mesmo que ela não enxergue, mesmo que ele não anda, porque ele nasceu deficiente físico. E essa geração mudou. As igrejas, elas não servem para deficiente físico, a grande maioria delas. Elas não servem, até porque deficiente físico só tem hoje rampa para subir nas igrejas de poucos anos para cá. Porque nem na América, nem no Brasil, em lugar nenhum, deficiente não tinha rampa. Todo mundo, quando o deficiente queria ir para a igreja, tinha que alguém ajudar a carregar a cadeira de roda dele para botar ele dentro do templo. Porque parece que as mensagens não eram para eles. O cego, o surdo e o mudo também não podia ir à igreja, porque não tinha ninguém que falava de forma que eles pudessem entender. Então a igreja parece que era só para quem tinha força, tinha músculo, tinha olhos, tinha ouvidos, tinha boca, tinha garra, podia levantar, ficar sobre os seus pés para alcançar os seus sonhos, porque as mensagens só eram para esse tipo de pessoa. Porque os milagres não aconteciam. Então para quê? Preparar para receber o cego, o mudo e o surdo e o cadeirante, se milagre não está acontecendo mesmo, então eles não precisam vir. Mas o milagre maior, Jesus vai ensinar pelo Espírito Santo, é o do nosso interior, é o da nossa alma. Por isso, meus amados, eu creio que não há culto planejado para haver milagres. Ora, vai ter culto de milagres na próxima quinta, vai ter uma semana de milagres. Haverá milagres, mesmo que eu anuncie ou não anuncie o culto, se nós todos nos preparar. O que é isso? Eu vou me santificar, não só para receber esse milagre, não apenas por esta semana, mas eu vou preparar a minha vida para andar com justiça, para ser mais fiel a Deus, e eu colher os frutos disso. Aí sim, os milagres vão acontecer, porque o milagre é quando nós nos preparamos para a manifestação da presença do Espírito Santo. Então, ainda que o culto não seja de milagres, a presença do Espírito Santo trará e fará acontecer milagres na nossa vida, mesmo que não haja planejamento. Igreja, seja uma igreja, seja você membro de uma igreja, um templo de tijolos, seja você uma igreja do lar, na célula, na sua casa, seja você um crente porque crê que você é cristão, porque você obedece a palavra. Você quer viver milagre? Então continue a buscar, como fizeram os pastores da Rua Azusa, com jejum e oração, durante meses e dias. No primeiro avivamento ficaram um mês jejuando todos os dias. Comiam bem pouquinho no final do dia, quase que nada, entre pão e água, 30 dias, orando e jejuando. E aí, eu já disse, quando eu falei sobre o avivamento nas igrejas, pós-Bíblia, eu já falei sobre essa mensagem, está aí no Face, está no YouTube, com as datas e tudo mais. Então as pessoas a 100, 200, 300 metros eram curadas. As pessoas caíam a 500 metros da igreja, porque a presença de Deus era muito grande. Então o povo está corrompendo o sacerdote e o sacerdote corrompendo o povo. Porque nessa geração que estamos vivendo agora. Então há uma insatisfação minha, eu não sei se há insatisfação em você, de que é necessário que nós possamos viver uma igreja diferente.
Nós precisamos rever os milagres novamente. Mas a igreja está tão envolvida com dinheiro, com as pessoas terem bons carros, as pessoas terem boas casas para morar, terem boa comida para se alimentar, que as coisas divinas, elas estão ficando apenas como provocação para que eu alcance o que eu não tenho alcançado com meu esforço, com meu trabalho. Eu preciso de uma ajudinha de Deus para que eu tenha uma vida melhor. Então a essência do evangelho vem mudando. Os apóstolos vão experimentar isso que experimentou a rua Azusa. Atos 1,14, Atos 2,1, eles estavam orando continuamente, já por horas e por dias. E jejuando, quando o vento assopra sobre aquele cenáculo, sobre aquela casa onde eles estavam. E ali eles começam não só a ver os milagres internos, porque Jesus muda todos eles, inclusive Maria, sua mãe biológica, as suas irmãs, os seus irmãos, que já estavam agora orando, no verso 14 de Atos 1, como também os milagres exterióticos, o do exterior. A sombra de Pedro vai ressuscitar defunto, curar enfermos. O apóstolo Paulo, seus lenços e aventais, vão curar enfermos e ressuscitar mortos. Coisas sobrenaturais. Felipe vai ser arrebatado em Atos 8, ser arrebatado, transladado de um lugar para o outro. Não precisou de passaporte, avião, jumento, jegue, camelo, carroça para fazer viagem, carro, não. Deus transladou ele em segundo, milésimo de segundo. É como se eu estivesse aqui e aparecesse na América agora, transladado. Olha que coisas tremendas. Por causa do poder do Espírito Santo. Por isso que 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Verso 19, para que você não tire o Espírito Santo da sua vida, para que ele não saia, porque o Espírito Santo só fica na vida de alguém se ele é alimentado pela oração. Se ele não é, ele sai. Aí no verso 23 vai dizer: então por isso você precisa consagrar e santificar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Sem o Espírito Santo, eu não tenho um corpo santo, eu não consigo me separar. Eu não consigo viver uma vida íntegra com Deus. Então eu preciso clamar, e você precisa continuar, criatura, clamar a Deus. Não me deixa sem o teu Espírito Santo, me encha do Espírito Santo. Por isso Jesus se entregou ao Espírito Santo antes de pregar e operar milagres. Capítulo 4, verso 1 de Mateus. Ele se entrega antes de pregar. Quando ele é batizado, ele se entrega, porque o Espírito Santo, assim que ele terminou, o conduziu ao deserto. Não foi? Para ser provado 40 dias e 40 noites. Então Jesus, antes de manifestar a pregação e o poder de milagre, ele se entregou ao Espírito Santo. Porque ele sabia o que você não pode esquecer, que homem algum, inclusive ele, Jesus, sem o Espírito Santo, porque ele se fez homem, Atos 2, Filipenses 2,6, se ele se fez homem, nem ele, nem eu, nem você podemos manifestar ou produzir milagres que venham de Deus. Jesus sabia que nada aconteceria. Por isso repito Atos 10, 38. E quando Deus ungiu ele com o Espírito Santo, ele então pôde operar milagres, fazer coisas sobrenaturais. E como que Deus ungiu ele? Colocou o Espírito Santo nele. Mas essa unção vem como? Ela veio com sacrifício, 40 dias e 40 noites. Meu Deus, muito jejum, muita oração, sacrificar, matar a carne. Você quer o Espírito Santo? Orando em casa, sentado no sofá, deitado na cama, para com isso. Com conforto, tem que pagar o preço para receber essa unção. Jesus pagou. Não é que você precisa viver exatamente o que Jesus viveu como sacrifício para você ter o Espírito Santo, não. Jesus tinha um chamado diferente, mas todo apóstolo, todo pastor, todo profeta, todo aquele que quer ser um expoente da palavra de Deus, se quer ser ungido com o Espírito Santo para ser usado como obreiro, ou a senhora como obreira, tem que pagar o preço. A unção, né? Receba. E você sai aí fazendo milagre, ganhando dinheiro à custa daquilo que você não pagou para receber. Então Jesus, ele paga com obediência. Foi humilde demais. Quer que eu vou para o deserto? Eu vou. E a primeira mensagem? Arrependei-vos. Prega a mensagem dura, aquela que o povo não quer ouvir. Porque o povo está cheio de gente pobre, Israel, Jesus. Mas prega arrependimento. Não é prosperidade agora, não. E Jesus pregou. Está gravado em Atos 1:2. Tudo que ele pregou não foi sugestão, foi mandamento dado pelo Espírito Santo. Então Jesus, por isso que eu digo, Jesus nunca pregou, foi o Espírito Santo que pregou.
nos lábios dele. Mateus 4:1, quando o Espírito Santo leva ao deserto, para que é aquilo? Para preparar o caráter e a convicção de Jesus na fé, na fidelidade, na lealdade para com o Pai. Por isso que ele chega ao ponto de João 10:30. Eu e o Pai somos um. Por que agora ele é um? Porque ele passou pela aprovação, pela unção do Espírito Santo. Sabe qual foi o maior tempo de milagres de toda a história da Bíblia e até hoje? Qual foi o maior tempo de milagres? Qual foi a hora que operou mais milagres do Senhor? Estou olhando as horas por causa do Instagram e daqui a pouco eu tenho que renovar para que as pessoas possam continuar assistindo a mensagem. Então, meus amados irmãos, eu quero te dar as 19 razões, porque houve um grande tempo de milagre, que é o avivamento, que avivamento já ensinei, é a presença do Espírito Santo na igreja e na pessoa, ou nas pessoas. Nunca houve nada igual na humanidade, nem igreja alguma, como houve em Atos capítulo 2, verso 37 a 47. Há 19 razões para que houvesse milagres, para que haja milagre na sua vida, para que você possa dizer, eu creio no meu milagre. 19 razões, mas o milagre na íntegra, não é só o milagre no exterior, milagre da conversão. Você se converter, seu marido, a sua esposa, seus filhos, todos no Senhor. Primeira razão, a partir do verso 37 está lá escrito. Primeira razão, a mensagem dos pastores era arrependei-vos, era de arrependimento. Quando eles recebem o Espírito Santo, eles fazem, presta atenção no que eu vou lhe dizer. A primeira mensagem de Jesus ao sair do monte, qual foi? Arrependei-vos. Depois que ele foi ungido com o Espírito Santo. E depois que os apóstolos são cheios do Espírito Santo, a primeira mensagem deles é arrependei-vos. É pregar o arrependimento. É pregar a entrega da vida a Jesus. No verso 38. Não era mensagem de autoajuda. Então, por causa disso, as pessoas estavam aceitando Jesus não por causa de promessa de riqueza, ou de casamento, ou de cura da saúde. A primeira mensagem foi pregar arrependimento. Vou mostrar o que é pecado, o que é santidade. Foi o que eles fizeram. A segunda razão, o desejo, ao ouvir a mensagem de arrependimento, de mudança. Porque no verso 37 ele disse, então, o que faremos, apóstolos, para poder aceitar Jesus e viver a vida eterna? Ele disse, arrependei-vos. Então, o que faremos? Então houve a vontade, a voluntariedade, a disposição dos pregadores, dos apóstolos em pregar a palavra de arrependimento, a mensagem da cruz, e também disposição de quem ouvia, de perguntar, o que faremos? Ele disse, arrependei-vos. Então vamos arrepender. A terceira razão, ele disse, ao arrepender, seja batizado. Ele disse, nós queremos. Não importa, queremos ser batizados por imersão, queremos descer as águas e queremos esse batismo. Porque disse, vocês vão ser batizados e vão receber o dom do Espírito Santo. Então houve neles o desejo de receber. A quarta razão por causa do milagre, o desejo de receber os dons, ou o dom do Espírito Santo. Qual que é o dom do Espírito Santo? O dom era a promessa, como se estivesse dizendo, se vocês se arrependerem, porque gostaram da palavra, amaram a palavra que foi pregada, vocês querem se arrepender, querem ser batizados, então esse arrependimento, Jesus vai dar para vocês o dom, que é o Espírito Santo. E em segundo plano, vai te dar o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? Revelar a você, testificar do juízo, do pecado, da justiça. Vai mostrar quem é Cristo e quem é o Pai a vocês. Vocês vão receber. Porque nós podemos morrer, nós apóstolos, podemos não estar junto de vocês mais amanhã, mas vocês, ao receber o dom do Espírito Santo, ele vos revelará todas as coisas, que é João 14, 26. E quando eu enviar o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, disse Jesus, de tudo que eu disse. Então os apóstolos estão dizendo, ele vai fazer vocês lembrarem de tudo
que eu vos tenho dito. Então essa foi a quarta razão. Ao receber o Espírito Santo, irmã, vocês provocam nele operar milagres na sua vida diretamente. Vou repetir. Quando você recebe o Espírito Santo, que você arrependeu de fato e serve Jesus espontaneamente com muito amor, com muita entrega, então o Espírito Santo, você provocou ele a produzir milagres na sua vida diretamente, independente de pastor, porque ele não quer você dependente do homem. Agora, o quinto motivo do maior tempo de milagres que já aconteceu na face da humanidade e que Deus quer para nós. Deus tem isso reservado para a minha vida e para a sua. Deus nos chamou para viver milagres. Então, não precisa de estátua de barro, de gesso, não precisa de crucifixo, não precisa de terço, não precisa de nada. Desculpa, é ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai perguntar, como muitos que me ouvem há anos fazem a mesma pergunta, mas como, pastor? Como é que eu sei? Não, primeiro, para você receber o Espírito Santo, você tem que aceitar Jesus. Mas eu já aceitei. Não, você só pode aceitar Jesus se você conhece a palavra. Você da igreja, você vai só domingo na missa e ouve aqueles 40 minutos de sermão? É só essa a sua experiência? Então, evidentemente, você não conhece Jesus. Você ainda não aceitou Jesus. Você aceitaria casar com um homem ou uma mulher que você não conhecesse? Porque se você o conheceu pela internet, você vai conhecer fisicamente, não vai? Vai conversar com ele ou com ela, vai trocar ideias, vai trocar valores, né? Para que você então possa dizer, bom, você é o homem da minha vida, você é a mulher da minha vida, que eu conheci na internet, mas agora eu certifico presencial que você é realmente a mulher, é o homem que eu procurava. Não é assim? Então como é que você vai dizer que você ama Jesus, que você acredita em Jesus, que você serve a Jesus, se você não conheceu ele? Porque ele não se apresenta na internet. Ele se apresenta primeiro na palavra, está à disposição. Então você só pode dizer que você ama Jesus e tem Jesus na sua vida se você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ah, pastor, é muito difícil, por isso que você precisa de um pastor. Por isso que você precisa de um líder para te ensinar. Você não tem vergonha de ter ido à faculdade para aprender a sua profissão, para ganhar dinheiro, mas tem vergonha de ter um pastor para te ensinar o que você acha. Mas você fez faculdade? Você estudou aonde? Eu estudei no céu, fui lá e voltei. Tá bom para você? O Espírito Santo me visitou e falou comigo. Não foi aquele professor que você viu ele, não. Foi o Espírito Santo. O mesmo que ensinou os apóstolos, que nunca entraram na faculdade. Porque eu sou obrigado a entrar na faculdade, como você entrou, para te ensinar o que você nunca aprenderá na faculdade, e talvez nunca aprenderá com o Espírito Santo se não tiver humildade e não ter sido escolhido por ele para você falar como eu falo. É humildade, cada um na sua. Eu não discuto engenharia com quem é engenheiro. Eu não vou discutir arquitetura quem é arquiteto, e por aí vai. Mas eu posso ser arquiteto mesmo sem ter ido na escola, porque foi assim que Salomão construiu o templo. Ele não foi na arquitetura nem escola de engenharia. Foi assim. Alô? Eu posso ser um construtor de um grande navio bonito e nunca ter feito escola naval. Foi assim com Noé. Bom, vamos continuar. A quinta razão para você receber milagres na sua vida, e que foi a razão porque nunca houve na história da humanidade, nem na época da Bíblia, nem pós-Bíblia, milagres como houve no tempo de Atos. A quinta razão: todos deveriam crer e desejar que toda a família seria salva. Porque ele disse, olha, se vocês crerem e se arrependerem e forem batizados, receber o dom do Espírito Santo, você e a sua casa serão salvos. Quando o Espírito Santo vem na sua vida, irmão, você cobra da tua esposa, você cobra do teu marido, você cobra da tua filha como eu cobro da minha. Tem que ser crente. Quando Josué disse em 24:15, eu e a minha casa serviremos o Senhor, ele deve com certeza ter tido reunião com a família, ele convivia com a família, as experiências que ele vivia com Moisés. Então ele compartilhou com a esposa, com os filhos. Então ele podia dizer para a família, está todo mundo de acordo? Estamos, papai, pode falar por nós. Eu sei que eu posso falar pela minha filha. Tenho plena convicção, ainda posso, porque ela é crente e quer ser crente a cada dia. Eu posso falar.
Então, a quinta razão, você tem que crer que na sua casa você tem que ser luz para transformar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Tem que ser crente. Eu não posso entender que alguém se converte verdadeiramente e o Espírito Santo começa a fazer o milagre interior, mudar a vida dele, a esposa não converte, o marido, o pai, o esposo não converte, ou a esposa, né? Os filhos não convertem. Tem alguma coisa errada com o senhor ou com a senhora, porque a Bíblia é clara. A sua família será salva, a não ser que você casou fora do propósito de Deus e a sua mulher ou o seu marido não querem nada a ver com Deus. Você casou, era macumbeiro, você era ateu, você era islâmico, você era budista, etc e tal. Mas mesmo que você não casou na presença de Deus, mas a sua mulher vendo a sua transformação, você pergunta para ela ou pergunta para ele, o seu marido: você está vendo a mudança? Você está vendo que a minha vida está melhorando? Estou. Você gostaria de aceitar Jesus? Porque a experiência é individual. Você gostaria também de entregar a sua vida, meu amor? Ô meu filho, você gostaria, pai, que eu estou vendo tanta mudança na vida do senhor, estou vendo tanta mudança na vida da senhora, mamãe, estou vendo tanta mudança na sua vida, filho, que eu, mamãe, eu, papai, também quero aceitar esse Jesus seu. Mas o que nós mais vemos é casa dividida. É filhos que não correspondem, muitas das vezes, à fé do pai, à fé da mãe, e os pais que não correspondem à vida espiritual dos filhos. Quer dizer que a quinta razão é, Jesus estava dizendo pelo Espírito Santo, eu quero que todos vocês que me aceitarem, eu quero que vocês todos desejam, que toda a sua casa me sirva até o fim. Aleluia. Se todos desejarem servir a Jesus, começando pelo arrependimento, os milagres vão acontecer. Mas isso tem que cada um querer. Se você não querer, não adianta. Não adianta, meu irmão. Porque a manifestação do Espírito Santo só manifesta quando a gente quer. A sexta razão, porque aquela geração viveu milagres que nós não vivemos hoje, está no versículo 40. E a Bíblia diz que eles davam testemunhos, os apóstolos, testemunhos. O que eram testemunhos? Eles davam testemunhos, mostravam a veracidade da Bíblia, não histórias. Mas nas pregações dava testemunho, porque eles mostravam, olha aí, ó, olha a cura, olha a transformação, olha essa pessoa que é lavarenta, olha Zaqueu aí de novo conosco, olha aí todo mundo vendendo suas propriedades, olha o testemunho, olha como a nossa vida é transformada, olha para mim, Pedro, olha para João, olha para todos os discípulos, veja os nossos testemunhos. Então eles mostravam com testemunho, é aquilo que está em 1 Timóteo 3,7, nós temos que dar testemunho que tivemos um encontro com Jesus e estamos cheios do poder do Espírito Santo, mostrar pela transformação do caráter. Hoje as pessoas não dão testemunho. Então o Espírito Santo está inoperante na igreja. Porque aonde ele está, os milagres têm que acontecer. Ou nós temos que voltar, ou voltamos ao tempo do João Batista, em que eu tenho que estar pregando aqui, marretando aqui, até que alguém se converta. E Jesus, por misericórdia, diga: Pai, envia agora o Espírito Santo com poder e manifesta milagre lá no Ministério Tabernáculo da Trindade, ou no Ministério tal, ou no Ministério tal. Porque hoje a gente não vê testemunhos de fato, de milagres. É verdade ou é mentira? Os milagres são muito pífaros, são muito ineficazes, são muito pequenos demais diante daqueles que a Bíblia descreve. Ou a Bíblia exagerou no que ela diz, ou nós estamos exagerando na descrença, no desprezo e na vida fria com Deus. Por isso vivemos essa miséria. Uma igreja só de fala, de falácia, em que só dinheiro é que manda. O que adianta eu mandar dinheiro para Malawi, para Cuba, para onde quer que seja, para a Índia, para Moçambique? Não, eu não posso só pensar que a obra missionária do meu ministério é encher a boca dessas crianças de comida. Eu quero ir lá encher elas de palavra, porque se a palavra não resolve, eu só dei para eles a comida. Tem que ter alguém responsável nesses países para pregar para as crianças a palavra, para que elas cresçam no conhecimento e elas possam estar inseridas em Provérbios 20:11. Pelos atos da criança se conhece o seu caráter. O Espírito Santo de Deus,
Então os apóstolos davam testemunho. Eles conheciam a palavra e não apenas a história da humanidade. A sétima razão para você viver o milagre que aconteceu em Atos e que não acontece hoje. A Bíblia diz que eles exortavam as pessoas, verso 40 diz os apóstolos, exortando eles, sai dessa geração perversa, sai deste mundo perverso. Opa, a sétima razão, cuidado com os relacionamentos, cuidado com a vida que tu leva, cuidado com quem você compartilha. Eu tenho dito isso toda hora agora, nos últimos meses. Cuidado com quem está no seu WhatsApp, cuidado com quem você compartilha a sua rede social. Saia desse mundo perverso. Saia dessa geração. Cuidado, saia. Está escrito na tua Bíblia, verso 40, saia. Saia de sentar no meio do escarnecedor. Tem que agradar, vou ganhar ele para Jesus. Ganhar porcaria nenhuma. Jesus, quando sentava na mesa do escarnecedor, era a Bíblia goela abaixo. Não tinha como é conversa, não. É porque é falta de conhecimento bíblico. A pessoa disse, pastor, é no tempo de Deus, né? Não é por força nem por violência. Eu não conheço a Bíblia, minha senhora e meu senhor. Zacarias 4:6. Mas se Jesus voltar hoje, eu tenho que pregar a verdade hoje. Eu tenho que ministrar a verdade hoje. Porque eu não sei se ele vai me levar à madrugada. Então não é eu que vou converter, mas a mensagem ministrada, se vem do Espírito Santo, ela não volta vazia. A não ser que o senhor, a senhora rejeite ela. Se a senhora aceita essa palavra, aí você vai perguntar como o povo aqui, o que faremos então, pastor Pablo? Eu digo, arrependei-vos, se converta de fato e clame pelo batismo nas águas e o batismo pelo Espírito Santo e a sua vida vai mudar. O Espírito Santo. A oitava razão, porque houve milagres e hoje não tem milagre. Está escrito no verso 41. E todos recebiam de bom agrado as exortações. As pessoas hoje ficam questionando as ministrações, elas não conhecem a Bíblia, não têm experiência com Deus. Se orar 15 minutos por dia é muito, se meia hora então, meu Deus. Não querem ser pastor, não pagam o preço que eu pago, mas querem me confrontar e me ensinar o que o Espírito Santo me ensinou. Não, o que o Espírito Santo te ensinou, jogue fora, eu é que sei. Vou te ensinar, pastor, o senhor tem que aprender. Hello? 3.000 almas aceitam Jesus e são batizados. Milagres tremendo aconteceram dali para frente entre o povo e diretamente o Espírito Santo para a glória do nome de Jesus. João 16:14. Quando o Espírito Santo vier, ele vem para glorificar o meu nome. Então, quando eles aceitam a exortação, quando eles aceitam a palavra, ainda que doa, sem questionar, a Bíblia diz então, 3.000 almas são convencidas, porque ninguém aceita Jesus só pelo que o pastor prega. Se o Espírito Santo não entrar aí agora e te convencer que você precisa entregar a sua vida de fato, parar de história. Eu sou de Jesus desde pequenininho, para de história, que pequenininho você não sabia falar nem papai nem mamãe. Como é que você tinha Jesus desde criança? Para com essa história. Você desobedeceu seu pai e sua mãe várias vezes, já tomou varada e correada, é só perguntar para o seu pai e sua mãe. Como é que você conhecia Jesus desde pequenininho? Para com essa história de ficar falando, copiando igual papagaio, porque alguém falou, você também fala. Para de hipocrisia. Então, se o Espírito Santo entrar aí, como entrou aqui, 3.000 almas aceitaram Jesus. Sabe o que aconteceu? Opa, agora começa a coisa linda. Aceitaram, foram batizados. Verso 42, a nona razão porque houve tantos milagres. Começaram a perseverar na doutrina. Todos viviam a palavra de Jesus. Como Jesus pede em João 14, 21 e 23. Vou repetir, a nona razão, perseveraram. Tem que perseverar. Perseverar na doutrina. Pastor disse que eu não posso adulterar, então eu não posso. Eu vou ter que me organizar, porque eu não posso adulterar.
Pastor disse que eu não posso sonegar imposto. Eu vou perseverar, não vou sonegar. Pastor disse que eu não posso mentir. Eu vou perseverar, não vou mentir. Pastor disse que eu não posso enganar as pessoas. Então eu não vou enganar, vou perseverar. Pastor disse que eu não posso ser bêbado, bebum. Então eu não posso me ser dado a bebida. Posso tomar um copinho, não vai fazer mal a ninguém. Melhor é que não tome, mas que vai que um copinho vire 2, vire 3, vire 4. Aí começa a ficar alegre, porque todo mundo alegre. Acabou o gosto do vinho da cerveja, que todo mundo jururu. Na hora da cerveja, todo mundo alegre. Aleluia. Pastor falou que eu devo ser fiel com as minhas finanças. Eu vou perseverar. Pastor falou que eu tenho que orar todos os dias. Eu vou perseverar. Pastor disse que eu tenho que orar com a minha esposa e o meu marido todo dia. Você persevera na doutrina. Persevera, não é na sua axiologia, sua verdade, não. Você persevera na doutrina, no ensinamento bíblico que o pastor tirou da Bíblia e te deu. É isso que se faz hoje, não. Por isso que não tem milagre. Tem que ficar brigando por porcaria. Ai dessa geração. Se não tivesse uma farmácia em cada esquina, eu te pergunto. Na minha época tinha um boteco em cada esquina. Era uma farmácia só. E não tinha noite, esse negócio de 24 horas aberto, não. A primeira aberta em Belo Horizonte, onde eu morei, foi na rua Avenida Paraná. O cara tinha que sair do bairro pobre, se tivesse, não tinha mais hoje, que os 11 encerrava meia-noite. O cara tinha que passar a noite toda com dor de dente, dor no estômago, até esperar o primeiro 11 de manhã, para ele pegar o 11 e ir na farmácia. Ou esperar 8 horas da manhã a farmácia do bairro abrir para ele comprar o remedinho dele. Hoje tem farmácia 24 horas para todo lado. Eu te pergunto, se não fosse a farmácia, já tinha muita gente morrendo. Se não fosse os postos de saúde abertos, tinha muita gente do pau. Por pior que seja o sistema de saúde deste país, já tinha muita gente morta. Porque o posto de saúde pode não valer. Mas tem muito médico bom, que merece o nosso aplauso e o respeito, que está no posto de saúde, lutando pela minha vida e a sua quando lá batemos na porta. Os bons não podem pagar pelos ruins. A 10ª razão, porque havia milagre, não há hoje. A Bíblia diz no verso 42, e todos tinham comunhão. Comunhão. Comunhão e união são duas coisas distintas. Pastor, eu tenho união com o Senhor. Pastor, eu tenho comunhão com o Senhor. Parece igual, mas a união e a comunhão são duas palavras distintas. E no hebraico está dizendo, e o povo tinha união e comunhão entre si. Comunhão quer dizer harmonia no modo de sentir, de agir e de pensar. Aleluia! Comunhão, em comungar de forma justa o mesmo propósito. Desenvolver em conjunto as nossas ideias. Comunhão. Comunhão, identificação. Temos comunhão. Aí alguém diz, olha, você é crente? Ah, eu conheço fulano. Não é que vocês são iguais, por isso que ela é igual a você. Ele fala versículo, ele é tão bom, pessoa tão íntegra. Nossa, agora eu estou vendo, vocês se identificam tanto. Hoje o que menos tem é identificação. Que você olha para a pessoa, você é crente? A mulher está com meio peito para fora. A calça apertada. Moças postando no Face, eu não vou dizer, minha senhora, cuidado, minha senhora, porque a senhora está aí, as postagens da sua filha. Cuidado, eu não mando recado. Não gostou, vai plantar batata. Faça-me o favor, vá plantar batata. Olha se vê foto da Alissa no Face ou no Instagram, em qualquer lugar, com blusinha com meio peito para fora, estufado o peito, e perninha para cá, e perninha para lá. Tudo que você vende como sensualidade, você está provocando pecado em quem tem anomalia sexual. Você pagará a tua filha, os teus filhos pagarão por isso. E a carapuça serve para quem sabe que na sua casa está faltando regra. Não, é bonitinho. Aí depois que alguém passa a mão no traseiro da tua filha, alguém aperta o seio da tua filha da escola, aí vai dizer que é estrupador, vai dizer que violentou minha filha. Não, nunca ninguém fez isso com a minha filha. Primeiro, porque ela veste decentemente. Depois que ela tem Deus. E segundo, que ela tem um pai, que é profeta e além disso é macho, é homem. Não tem conversa aqui.
Nunca ninguém se atreveu com a Alissa. Porque a Alissa nunca postou. Faça-me o favor, gente. Faça-me o favor, minha senhora. Pô, vai pra praia, vai botar biquíni. Então anda de calcinha, vai no supermercado de calcinha e sutiã. Por que a senhora não vai de calcinha e sutiã no supermercado da sua cidade? É a mesma coisa, pô. Ou então, melhor, bota o biquíni que a senhora vai para a praia e vai para o supermercado. Pastor, mas ela é outro ambiente, não. O dono do supermercado que a senhora compra, o dono da padaria também vai na praia. Então, quem sabe ele já viu a senhora de biquíni na praia. Então ele vai vir na padaria amanhã de manhã. Amanhã de manhã a senhora vai. E o senhor também vai com aquele shortinho. Mamãe, tô indo. Bota aquele shortinho e vai para a padaria. Aí as pessoas querem falar comigo de Jesus, eu disse. E disse para minha filha esses dias, disse, olha, não me convide, irmãos. Para todos vocês. Gostou, não gostou, faz um favor. Não me convide. Seja parente da minha filha. Não me convide. Se na tua casa você começar a falar de mulher, de bunda de mulher, palavrão, não me convide, porque eu não vou. Meu ouvido não é privada. E nem motel. Meu ouvido não. Então tá aí. Eu tenho que falar. Eu estou tentando te ajudar. Para que Deus te salve. Para de palhaçada. Para de ser vergonhice. Vamos consertar a nossa vida. Vamos botar a nossa vida no altar. Se nós morrermos por qualquer motivo e ir para o inferno, eu amo a tua alma. É por isso que eu estou pregando assim. Porque eu amo a tua vida. Porque senão eu não pregava assim. Porque pregar assim afasta as pessoas. Ninguém quer dar oferta, ninguém quer ser dízimo, nem ser da minha igreja. Abre a igreja, deixa eu abrir para ver. Os mesmos que vão na igreja na inauguração, é os mesmos que vão dizer, não vai lá não, o cara é muito grosso, muito estúpido. Você tem que ver ele, ó, é só pancada, é pancada e pancada, a gente sai de lá todo dolorido. Meu filho, você só está apanhando porque você está em pecado. Agora, você tem pecado? Eu também tenho. Mas dizer assim, eu quero parar. Eu quero parar com essa vida desgraçada. Eu quero parar com essa vida medíocre. Eu quero perseverar nessa comunhão. Eu quero ter identificação. Não diga que você, eu vou repetir de novo. Não fica dizendo, pastor, estamos no mesmo barco. Eu não estou no teu barco não, tá? Não. Se o seu barco, Jesus está nele, e nós andamos moralmente, estamos buscando decentemente viver uma vida no altar, estamos lutando para isso, então vamos lutar mutuamente, eu e você, para que nós andamos em comunhão. Mas e aliança? Eu quero andar com você, e aliança também. A aliança eu preciso de andar em união, porque união quer dizer um acordo, um pacto, pessoas que andam em pacto. Eu tenho união contigo, então eu tenho um pacto, um acordo, uma aliança contigo. Meus amados irmãos, não fica zangado comigo, não fica triste comigo, não. Quem está pregando para vocês é o Espírito Santo através do pastor Pablo. Porque eu, como Pablo, às vezes eu tenho vergonha. Eu preciso melhorar. E eu tenho vigiado com quem eu ando, aonde eu vou. Porque é difícil. Foi o que disse o apóstolo, sai dessa geração perversa. Aí eu estou acabando de pregar, já pensou, aí eu vou sair agora porque alguém me chamou para comer algo ali, aí eu vou lá, o cara está falando palavrão, vai tomar naquele lugar, vai para a ponte que caiu, está falando da mulher que é isso. Opa, para com isso, poxa, pelo amor de Deus, respeitar, respeita, eu duvido, sabe por quê? As pessoas não conseguem entender, pessoas que falam isso comigo, é porque eu duvido, se as mesmas pessoas tivessem antes do Papa, se você fosse convidado aí lá em Roma, no Papa, você chegaria para o Papa e disse, pois é, Papa, eu mandei o cara para a ponte que caiu, eu mandei a fulana para tomar naquele lugar. Você faria isso com o Papa? O Papa é o seguinte, essa mulher aqui, olha que mulher deliciosa, ó Papa, você faria isso? Mas por que faz comigo? É porque não me respeita como pastor. E o que eu gostaria era que você me respeitasse como homem de Deus. Me respeite mais pelo que Deus colocou em mim do que pelo meu Serasa, pelo amor de Deus. Eu te peço isso, para que nós tenhamos comunhão e união. A Bíblia diz, 11ª razão, a comunhão e a união levou aquelas pessoas a partir do pão. O que é partir o pão? O pão significa, Jesus diz, João 6,35, eu sou o pão da vida. Repartir o pão quer dizer, eu reparto o pão, por exemplo, eu recebi a mensagem
e alguém não está entendendo o que eu preguei. Então eu vou repartir o pão. É o que eu estou fazendo, eu estou compartilhando com você. Quem sabe você não teve essa interpretação, essa revelação, então eu estou compartilhando em comunhão e união com você. É o pacto que eu tenho, a união de toda quarta, todo domingo, fazer uma live para compartilhar, comunhar, identificar, sentir, desejar o mesmo sentimento do Espírito em nós. Então, meus amados irmãos, você recebeu essa palavra? Repasse pelo link, compartilhe a hora que terminar aqui com o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o que quer que seja, que possa não ter entendido direito e você teve um entendimento muito maior, aí você compartilha, partilha o pão, mas também partilha o sustento. Aí eu te pergunto, essa nossa comunhão, que aí vive a igreja do século XXI, ela partilha o pão? Mentira, não. Fica dando pão velho quem bate no portão, então você não compartilha o teu pão. Você, na hora da sua janta, você chama alguém pobre para comer o mesmo que o teu marido, a tua esposa, você prepara? Ou você, se sobrar alguma coisa, você só entrega o porteiro do prédio, sobrou. Ih, sobrou 2 fatias de pizza, então leva, meu filho, vai lá embaixo e entrega o porteiro. É assim que a gente faz. Somos um bando de hipócritas, ou é mentira? Que partilhar do pão. Partilhar do pão é você ir no supermercado, a sua compra deu R$300. Então 150 vai ser para o meu vizinho. Não, R$300 é o que eu preciso. Então eu vou comprar mais R$300 para dar para quem eu sei que deve estar precisando. Eu vou parar na comunidade, vai ser fácil descobrir quem precisa. Vai ser fácil. É assim que você faz. Por isso nós não vivemos os milagres da Bíblia Sagrada. É por isso que alguém escolhe o papa, alguém escolhe o pastor, alguém escolhe o rabino, alguém escolhe o sheik, alguém escolhe o ancião. Por causa disso, irmão. Porque estão vivendo tudo trocando palavras, farpas, falácia, gogó. É isso aí. A união e a comunhão nas orações. A comunhão e a união nas orações. O que quer dizer? A oração, ao invés de ser aquela oração de pedir, pede, eles tinham união e comunhão nas orações. Em vez de ser hoje, pastor, você ora por mim? Não. Cada um orava por si, porque o Espírito Santo provocava a todos a orar por si mesmo e alcançarem bênçãos independente do homem. Todos que me ouvem agora têm a mesma comunhão de oração? Ou vão pedir daqui a pouco, ora por mim? Não, você vai orar? Você vai dobrar o joelho? Você vai fazer isso também? Vai. Você vai fazer isso, não? Ou você vai ficar me mandando pedir de oração? Então nós não temos comunhão na oração. Nós não temos comunhão e reunião. É simples, é uma verdade que dói, mas é melhor doer hoje do que você queimar no fogo do inferno a vida eternamente. A Bíblia diz que a união e a comunhão era nas orações e não das orações. O que quer dizer isso, comunhão nas orações? Os alvos, o foco, os objetivos eram iguais por serem dirigidos pelo Espírito Santo, ainda que as causas sejam diferentes. É como se eu estivesse orando por um casamento e o vizinho do lado tem a mesma comunhão, serve o mesmo Cristo que eu, também estou orando pelo casamento. Então, o problema pode ser diferente dele e o meu, do casamento, mas estamos orando de forma bíblica. Como que nós podemos orar pelo casamento melhorar? Qual é a forma certa divina? Não, eu estou orando pelo meu casamento e o vizinho está orando por uma porta de trabalho. A causa pode ser diferente, mas o alvo é sempre glorificar a Cristo. O foco sempre é que seja feita a vontade de Deus e nem a minha. Os objetivos sempre é engrandecer o reino e não a mim. Entendeu a diferença? A comunhão nas orações. O alvo, os objetivos e o foco é os mesmos, ainda que as causas sejam diferentes. A 12ª razão, verso 43. E havia em cada um temor. O temor não é para meia dúzia, não. Havia em cada um. Todos haviam temor. Todos tinham temor. É por isso, repito,
é que nós não estamos vivendo o milagre, está nos faltando temor. Olha como é que eu estou me colocando com você. Nós, ó, não estou apontando o dedo para você. Nós temos que melhorar. O Espírito Santo de Deus. 13ª razão. E a Bíblia diz que vendiam, verso 45, e todos vendiam suas propriedades e bens. Uau! Propriedades e bens. Propriedade é aquilo que eu preciso para minha sobrevivência. E bens, aquilo que eu alcancei além da propriedade. Propriedade quer dizer, e vendiam casas. E bens, frutos de conquista de muitos anos de trabalho. É como se vendesse, eu vou vender esse quadro, vou vender esse computador, vou vender esse relógio, vou vender o meu celular, eu vou vender uma televisão, tem 3 em casa, eu vou vender uma. Eu vou vender, eu tenho 2 carros, vou sacrificar esse mês, vou vender uma, tá, meu bem? Eu vou te levar para o trabalho, busco no trabalho, você volta de Uber, meu filho, papai vai te levar na escola, tá bom? Nós vamos vender aqui 2 carros e vamos ajudar a obra missionária, tá, meu filho? Nós vamos vender propriedade e bens. Tem gente que quer vender uma das propriedades, mas não quer abrir mão do estilo de vida que tem. E bens, pastor, tem gente que quer vender bens, propriedade não. E bens, pastor, depende do bem que isso está falando, né? Porque eu tenho uns bens aqui que, ó, esse anelzinho da vovó, ela já morreu, tem 150 anos. E ela lá no céu, tadinha, tá olhando para esse anel, quando a vovó olha lá do céu, eu fico até com medo, até me arrepio. Ah, faça-me o favor. Não, porque esse anel era da vovó, e esse anel vai passar para minha filha, e a minha filha vai passar para a neta. Olha como nós vivemos uma miséria. E nós queremos milagres. Deus falou muito comigo antes de eu esboçar isso. Eu levei horas, mais de 6 horas, sentado numa cadeira para te dar isso que eu estou te dando. Não foi de internet não, e de jejum, e orando e buscando, me ajuda Deus, me ajuda, me ajuda. O que eu vou pregar? Porque eu já tinha escolhido a mensagem. É a mensagem debaixo da promessa ou debaixo da aliança. Aí Deus disse, não é você que manda não. Eu te dei essa mensagem de manhã para os indianos. Você vai pregá-las aqui no Brasil também, mas espera. Mensagem amanhã, porque não há milagres, embora você tenha que dizer para o povo, continuar acreditando no milagre, se eles viveram o que eu colocar na tua boca, para você pregar amanhã, Pablo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, as pessoas vendiam seus bens, as suas propriedades, já estou terminando, e hoje as pessoas vão a Deus buscar o segredo de como aumentar o que já tem. Antigamente, vendia os bens e as propriedades para a obra missionária. Hoje vão para a igreja para saber qual é o segredo de eu não perder o que eu já estou perdendo, ou de aumentar o que eu tenho, porque a minha própria qualificação, pelo que eu estou vendo aí, eu não chego mais longe. Não chego muito longe mais não, mas quem sabe esse tal de Deus, desse pastor aí, se só der um envelope aí, deu 100 por 1, Deus vai me abençoar, vai me mostrar, vai mostrar na propaganda da televisão de noite a Ferrari, vai mostrar a Lamborghini, vai mostrar iate, quem sabe eu vou comprar o iate que eu sou. Meu salário dá para porcaria nenhuma, vou arrancar, quem sabe Deus me dá. Eu não sei dirigir nem a bicicleta, nem pilotar a bicicleta, mas eu quero esse iate que essa igreja mostrou, vai mostrar aí no culto dos empresários dele aí, diz que o povo vai comprar Ferrari, Lamborghini, e iate esse miserável aí, vai mostrar aí. Ninguém quer vender nada para a obra. As pessoas só querem vender aquilo que elas têm certeza que Deus vai dar em dobro. E sabe o que a Bíblia diz? Nessa 13ª razão, porque havia milagres, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam entre si. Uau! Repartir entre si? Não entendi, pastor. Todos tinham discernimento por causa da presença do Espírito Santo. Não precisava o pastor controlar a conta de ninguém, para quem você está dando, para quem você iria dar, porque todos andavam no discernimento e sabia a quem deveriam partilhar os seus bens. Tremendo. O dízimo e a oferta, eles colocavam o pé dos apóstolos.
E os bens, pastor? E o que sobrava? Aí eles ofertavam o povo. Eles ofertavam o povo. Nunca administra o que é de Deus. O seu dízimo, a sua oferta, você não faz o que você quer. Você pode até continuar por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio você paga pelas suas decisões. A liberdade que dá Deus pelo Espírito Santo, ele responde pelos seus atos. E quando você erra, ele te levanta, porque o Espírito Santo testifica. Se errou, não faça mais. Ore e arrependa para Deus te abençoar. O que você escolhe? Vai continuar a pegar suas finanças e fazer do seu livre-arbítrio a direção dela? Ou vai andar na liberdade dizendo, Espírito Santo, faça o que deseja? A 14ª coisa, a Bíblia disse assim, ó, e perseverava unânime todos. Eu disse todos. Todos os dias. No tempo para ouvir a palavra. Salmo 122, verso 1, diz Davi, me alegrei quando me convidaram a ir à casa do Senhor. Essa mensagem. Casa do Senhor não significa um templo de pedra, significa eu fui ouvir, você foi numa célula e lá o pregador não ficou contando história e você olhando para a mesinha cheia de pão de queijo, cafezinho, bolinho, pãozinho com manteiga, aí fica todo mundo, nossa, maravilha, e hoje tem, né, titia? Ô tia, hoje tem, estou sentindo o cheiro do caldinho. Aí começa a célula, piada daqui, piada dali, um ri daqui, um ri de lá, e o seu Galo, aí o seu Flamengo, e o seu Corinthians, é uma palhaçada. E os próprios líderes da célula estão com a vida, ó, porque não sabem porque estão apanhando. Meu Deus do céu, Deus me perdoe. Todos os dias eram unânimos, queriam ouvir a palavra de Deus. É como se você dissesse, pastor Pablo, dá para o senhor fazer uma live todo dia? Ah, não, como pode, pastor? Não, eu gosto até de ouvir a palavra, mas assim é exagero, tudo demais faz mal. Hoje o fruto da conquista de cada um tem dividido o tempo que era só de Deus. Pastor, como é que você vai pregar todo dia? O senhor está vendo minha televisão, não? Ô pastor, tela plasma, televisão Smart TV, eu tenho Netflix, eu tenho YouTube, eu tenho nessa TV, pastor, 300 canais. Ah, pastor, e eu tenho uma caixinha aqui, se o senhor comprar essa caixinha que eu tenho, o senhor não vai pagar mais R$200 a vivo, não. Essa caixinha tem mais de 400 canais. Como é que você vai, criatura? Dá atenção a Deus, porque o seu Deus é o seu controle. Então, por isso eu repito, aquela geração viveu grandes, eu vou chegar lá, estou terminando, grandes milagres. A Bíblia diz, maravilhas e sinais eram feitos no meio do povo. Você deve estar precisando de milagre. Eu não sou hipócrita, não. Eu estou precisando de um milagre. Eu estou precisando. Mas agora você imagina, ao invés de milagre, Deus fazer na minha vida sinais e maravilhas. Uau! A gente já fica agradecido quando a dor de cabeça vai. Imagine se Deus fizer maravilhas e sinais. Maravilha, você morreu e você está lá no caixão e Deus te ressuscita. Maravilhas, oh meu Deus. Você nasceu deficiente físico, sem um braço, e nasce o braço. Você nasceu cego, completamente cego, e de repente você enxerga nitidamente aquele olho todo embaçado com aquela nuvem, aquela, né? Parece aquela escama de leite. Que é uma visão até mesmo que constrange, por isso que as pessoas usam óculos, quem nasceu cego, né? Porque o olho fica meio feio, não é assim? Meio estranho, as pessoas assustam. E Deus dá novas vistas, maravilhas. Já pensou, meu amado irmão? O Espírito Santo de Deus. 15ª razão. A Bíblia diz que em casa partia o pão e comia com alegria e com singeleja de coração. A 15ª razão, porque nós não vivemos milagres, mas podemos mudar a história hoje. Em casa, partiam o pão e comiam com alegria e singeleza do coração. Singeleza quer dizer simplicidade. Em casa, partia o pão. Não havia briga nas famílias. Não tem filho rico e pai pobre. Pai rico e filho
mendigando pão porque o pai é miserável, a mãe é miserável, fica brigando por porcaria. A Bíblia diz que eles partiam e comiam com alegria e singeleza em casa, família unida. Por isso que eu li, sem o Espírito Santo, na sua casa, vai viver o que eu li em Mateus capítulo 10, nos versos de número 34 a 37. Uma guerra de filho com pai, pai, mãe. Quando eu digo pai, pai e mãe, guerra com nora, guerra com genro, uma confusão. Você precisava ouvir essa mensagem, não precisava? E se você conhece alguém que precisa, que a família anda de cabeça para baixo, divida com ele. Deixa ficar com a raiva de mim. Pode ficar com a raiva de mim, não tem problema não. Importante que o dono do mundo esteja em paz comigo. E disse: Pablo, parabéns. Você perdeu mais um amigo. Você perdeu mais um lugar de aconchego, porque você foi a verdade. Pode ter certeza, Pablo. Todas as portas que fecharem para você, todos os aconchegos que terminarem para você, vai ter de sobra quando você chegar aqui. Amém. Com singeleza de coração, simplicidade. Quer dizer, com chuchu ou carne na mesa. Com chuchu ou carne na mesa. Todos comiam com alegria. Hoje tem filho, não gosta disso, não como isso, não tolero isso. Quando eu era criança, tinha que comer jiló e jurubeba, e fica caladinho, senão o pau come. E carne, bofe, horrível, mas tem que comer. Aí a gente cresce, agora eu não como bofe, eu como filé mignon. Mas havia simplicidade, nós perdemos isso. A Bíblia diz que partia em casa o pão. O que quer dizer isso? Havia comunhão, paz na família. Aquilo que eu disse, toda confusão na família, dentro e fora da igreja, é a clara evidência da ausência do Espírito Santo dentro das casas. A 16ª razão. A Bíblia diz que adoravam a Deus, no verso 47, e louvavam o Senhor no templo todos os dias. Qual a diferença de adorar a Deus e louvar a Deus? Adorar a Deus é exaltar as qualidades. Adorar a Deus é dizer: Deus, tu és grande, tu és magnífico, tu és santo. Deus, tu és o Deus mais maravilhoso, tu és poderoso, tu és o meu general de guerra, tu és o Deus que é dono dos céus e da terra. Então você está adorando a Deus. O Senhor é perfeito em tudo que fez. Agora, e louvar a Deus? Louvando pelas suas atitudes. Tu és justo, como tu és bom para mim. Louvar a Deus, obrigado. O louvar é gratidão. Obrigado porque além de eu reconheci, eu adorei dizendo tudo que tu és. Mas eu posso te louvar porque mesmo sendo tudo que tu és, tu compartilha com nada que eu sou, com tudo que o Senhor tem. Às vezes alguém te elogia. Quantas vezes você já elogiou alguém? Olha, sua casa é tão bonita, mas ele nunca te convidou para almoçar. Você diz: olha, você é tão inteligente, eu fico orgulhoso de ver sua inteligência. Você como engenheiro, você como político, mas ele nunca te convidou para partir o pão na casa dele. Então Deus não, a gente adora e louva, porque eu reconheço quem Ele é, mas reconheço o que Ele faz por mim. Adorar e louvar a Deus. 17ª razão, são só 19. Então aquele povo e os apóstolos caíram na graça de todo o povo. Aleluia. É o que eu disse agora há pouco. O mundo lá fora precisa reconhecer entre os bodes e as ovelhas, os crentes religiosos, aquilo que eu disse lá atrás, 1 Timóteo 3,7, seja testemunho para os que estão de fora, porque você não cair em vergonha,
para que você não fique negando o nome de Deus, para que você não fique tendo o nome de crente e agindo como mundano. Malaquias 3,18 também disse agora há pouco, porque aquele que for fiel a Deus será visto. Deus mostrará a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus, embora estão dentro da mesma igreja. Está escrito e registrado. Cai na graça do povo. Eu não preciso ser unânime. Alguém pode não gostar da maneira que eu prego. Alguém pode até me chamar de arrogante. Natural, confundir autoridade com arrogância. Um analfabetismo pode fazer que a pessoa confunda. Mas eu quero cair na graça. Cair na graça quer dizer, eu só caio na graça quem tem graça. Quem tem graça de Cristo vai olhar e vai dizer, pastor, eu vejo a unção de Deus na sua vida. Pastor, eu vejo a presença de Deus na sua vida. Pastor, eu vejo luz, eu vejo conhecimento bíblico. Então, a 18ª, você vai dizer assim, pastor, hoje demorou o culto, hein? Demorou, mas que bom. Aquela mesma história, quando a comida é boa, ela demora. Você gosta de comer comida de micro-ondas? Você gosta de chegar, ser convidado para almoçar? Aí você diz, nossa, tá o cheirinho do alho, hein? Pois é, estou afogando o arroz. Estou botando alho no feijão. E estou botando bacon, por isso está cheirando aí. Bife acebolado, maravilhoso. Gostoso, pernil, hein? Aquele pernil temperado com vinho, temperado com alhos, temperado ao açafrão, e piriri, parapapá. Comida boa não sai no micro-ondas em meia hora. Hello, agradeça a Deus. Eu já vi algum dia, eu falei, sabe onde eu não pude ter culto, estava com enxaqueca, dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas. Você só me vê bravo, só me vê com garra, com vontade de querer ajudar as pessoas. Aleluia! Maravilha! Então, meus amados irmãos, a 18ª, e diz a Bíblia, e era Deus que acrescentava todos os dias no templo os que haviam de ser salvos. Para evitar pastor ficar inventando moda, para aumentar o número de cadeira no templo e aumentar a arrecadação. Quem botava as pessoas na igreja, quem está salvo é esse aí. Então é Deus que acrescenta, não é eu não. Eu posso encher a minha igreja de gente, mas de salvos, só Deus pelo Espírito Santo, como ele fez em Atos. 19º, verso 47. Aí o que diz a Bíblia? Então, por causa dessas 18 razões, então muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Você quer viver milagre? Você quer que eu seja um homem que Deus usa como milagre na tua vida, na tua família? Você quer? Então viva essas 18 razões. Pastor, é difícil porque você está tão acostumado a andar na lona, na lama, no pecado, no mundo da mediocridade, da anomalia sexual, palavrão e avareza e isso e aquilo, que falar isso aí para você parece que, não, pastor, isso aí ninguém vai conseguir, não. Fala por você. Não fala por nós, não fala no plural, não. Fala por você, pela sua casa, que você conhece. Por mim, não. Por favor. Porque eu estou buscando todo dia. E é por isso que eu estou aqui pregando. Porque eu preciso viver isso. Porque eu quero ver milagre na minha vida e na vida daqueles que creem nesse evangelho que eu prego. Então, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, deixa eu lhe dizer, as maravilhas tinham e têm. Então, as maravilhas e os milagres tinham e têm muito mais a ver com o comportamental de cada um de nós do que necessariamente com o chamado do pastor. Prestou atenção? Tudo era em comum com todos. Todos perseveravam na doutrina, parte dos pão, vendia bem, vendia propriedade, perdoava, amava, se arrependeram, tudo. A doutrina era uma só, um só Espírito, um só Deus, um só Jesus. Não tem negócio de santinho de barro, não tinha nada. Então, os milagres eram mais
comportamental. A dependência era do comportamento de todos. Do que necessariamente do pastor Pablo. Então o seu milagre depende muito mais daqui para frente do seu comportamento do que do pastor Pablo. Aleluia. O poder do Espírito Santo é que trará a você o milagre da salvação. E os demais. João 3, versículo 8, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo, disse Jesus para Nicodemos. Eu não preciso ver o vento. E nem questiono de que lado virá esse vento chamado Espírito Santo para abençoar os meus problemas, a minha vida. Basta ouvir a sua voz. Mas como assim, pastor? Sabe como eu ouço a voz do Senhor? Quando eu estou cheio do conhecimento. Quando esta palavra ministrada, ela começa a trazer conhecimento, sabedoria, me fazendo fazer escolhas certas, tomando decisões corretas. Então, quando eu torno a minha vida diferente, quando eu vejo que eu estou mudando, então o que quer dizer isso? A voz de Deus, a palavra de Deus, está me convencendo o meu coração a seguir e a obedecer a palavra. Eu nunca vi Deus, mas sinto que se houve mudança na minha vida, é por causa dele. Vou repetir, eu nunca vi Deus, nunca vi Jesus, nem o Espírito Santo, homem algum viu. Mas, se houve alguma mudança em mim, haverá mudança na sua vida, pode ter certeza, é por causa do poder do Espírito Santo, para a glória do Pai e do Filho na sua vida. Quero que você coloque a mão no seu coração, se você pode. Se você tem uma foto de algum filho, da esposa, do marido, perto de você, nós vamos orar. Que nós possamos provocar o Espírito do Senhor, para que nós vivemos um tempo de milagres. Eu creio. Deixa eu te dar uma revelação absoluta em sua veracidade. Sem o Espírito Santo, você não entenderá com exatidão o que eu estou pregando. Sem o Espírito Santo, você não vai entender com exatidão o que eu estou pregando, ainda que você entenda o que é só suficiente. Mas Deus quer te levar além da misericórdia. Ele quer te levar para a atmosfera do favor, para que você entenda exatamente como eu estou pregando. E essa mensagem vai além. O pleno entendimento vem com 4 fatos. Toda essa mensagem, você entendeu com plenitude, ela virá com 4 fatos da sua vida. Primeiro, a unção que traz a emoção. A emoção traz lágrima, traz paz, traz alegria. Por ter conhecido a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. Segundo fato, quando você entende plenamente tudo isso que foi pregado, ele traz a você conhecimento que provoca a sabedoria da palavra. O terceiro fato, com exatidão, a revelação, você entendeu plenamente, ela vai trazer temor, que vai fazer nascer na sua vida uma mudança radical de atitudes. E o quarto fator, se você entendeu com exatidão o que eu preguei, ele vai causar o quarto fator. Só te permitirá orar o Espírito Santo, o que está na mente do Pai, porque ele não quer nunca mais ver você orando e frustrado por oração que Deus jamais ouve. Para você viver o que está em 1 João 5,14. Se você ora segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, ele vai cumprir. Então, para você saber qual é a vontade de Deus, para você não ficar orando por aquilo que não vai receber, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, uma das coisas que eu quero orar é que você não pare de pedir a Deus. 11:3, Lucas, é o melhor versículo de toda a Bíblia Sagrada. Pedir ao Pai o Espírito Santo, porque quando ele desceu em Atos, tudo mudou na multidão. E quem sabe a sua família de 2
ou de 3 pessoas, ou de 4, ou de 5, ou de 6, ou só está você como eu aqui em casa. A multidão mudou. O Deus é o mesmo, Hebreus 13:8. Ontem, hoje, eternamente, para mudar a história da tua vida. Então, se Ele estiver em você, não apenas no momento das minhas mensagens, mas na sua vida como morador definitivo, a partir de hoje, em meio à multidão ou sozinho na sua casa, pela TV, pelo rádio ou pela internet, a rede social, seu milagre vai acontecer. Colocou a mão no coração? Posso orar pela sua vida? Tenha certeza de tudo que eu falei com você vem do coração de Deus. Tenha certeza de mais uma coisa que vou falar com você. O Espírito Santo só vai interceder por você quando você não tiver mais desejos pessoais, quando você não tiver mais os seus próprios desejos, mas 100% esperando qual seja a vontade do Senhor para a sua vida. Romanos 8:26. Por isso que Ele insiste até gemer dentro de você, porque Ele não quer, repito, que você fique frustrado orando por aquilo que Ele não vai te dar. Então, o Espírito Santo só vai interceder por você junto a Jesus para mostrar ao Pai que precisa te abençoar. Se as suas vontades agora você disser: Deus, como disse Jesus em Mateus 26, por 3 vezes, verso 39, 42 e 44, disse: Pai, se puder, afaste de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade, no monte de Getsemane, antes de ir para a cruz. Deus só vai ouvir a tua oração se o Espírito Santo interceder por você. E esse é o maior desafio da humanidade. Esse é o maior desafio da vida cristã. Viver a vontade de Deus e não a nossa. O Espírito Santo. Por isso que ele disse em Lucas 14:26, aquele que não aborrecer pai e mãe, às vezes você tem que contrariar o pai e a mãe pelo credo religioso, por você chegar lá: papai, joga essa estátua fora, papai, joga essa imagem fora, mamãe, para com essa religiosidade. E a Bíblia diz: quem não contrariar o pai, a mãe, o filho, os irmãos e a sua própria vida por causa de mim, não é digno de mim. Não fui eu que disse, meus irmãos. Eu não sou culpado se você viveu a vida toda ouvindo o evangelho errado. Aleluia. Ele diz: quem não perder a sua vida por causa de mim, do meu evangelho, quem não odiar a sua vida, não encontrará a verdadeira vida. Eu creio em milagres e quero viver esses milagres. Que Deus abençoe. Deus poderoso, obrigado por mais uma oportunidade, a começar pela minha vida. Eu peço ao Senhor que derrame sobre mim a misericórdia, a compaixão, porque eu sou um miserável pecador. Eu quero vivenciar o que o povo de Atos viveu, comunhar o pão, ter unidade com as pessoas, identificação. Meu Deus, perseverar na doutrina da Bíblia. Meu Deus e meu Pai, perseverar no temor, rogar pela família. Já levei a minha filha para o Senhor, já levei algumas pessoas, a minha mãe, o meu pai, conhecer o Senhor através desse evangelho que eu prego. Já cheguei a levar irmão meu, o mais velho, se hoje está desviado, a culpa não é minha, mas eu o levei para a igreja, de lá ele ficou alguns anos. Mas a salvação individual tem que querer perseverar. Quem sabe muitos que eu levei ao Senhor não perseveraram. Eu quero perseverar, Pai, na coisa certa, não na coisa errada. Eu quero, meu Deus, adorar e louvar o Senhor como nós aprendemos a diferença de um e de outro. Quero, meu Deus e meu Pai, ser acrescentado como salvo, não como membro de igreja, como uma pessoa salva do corpo de Cristo, a igreja santa e viva nossa, é Jesus Cristo. Ajuda, meu Deus,
olha para mim, olha para todos que comigo hoje estão buscando, meu Deus, esses milagres. Olhe comigo para todas essas pessoas que querem uma vida diferente, que querem uma vida de exemplo, querem cair na graça do povo, como era uma das razões de tanto milagre. Que o povo possa ver em nós, Pai, ainda que não queiram seguir o nosso Jesus, mas possam ver em nós diferente dos demais componentes da parentela, possam ver diferente da vizinhança, possam ver diferente da cidade, ou quem sabe diferente da geração. Quem sabe a nossa vizinhança é boa, todo mundo adora o Senhor, todo mundo te ama, Senhor. Ajuda, Pai, ajuda os jovens dessa geração pararem de vestirem sensuais, pararem de vestir roupas sensuais e postarem no Face. Ajude que nós sejamos mais prudentes. Ajude as mulheres, Pai, a vigiar as fotos que elas colocam no seu Face, no seu Instagram, as fotos que colocam no WhatsApp, porque isso depõe, isso denigre o Senhor. Não é a cor do meu cabelo, nem a cor da minha roupa que me faz mais crente, mas decência e coerência. Já diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14:40, tudo com o Senhor, e para o Senhor deve ser feito com decência e prudência. Decência e organização, disse Paulo. Meu Deus, que nós possamos colocar essa mensagem no coração, na mente, dando abrigo e refrigério à alma. Abrigo agora nos braços do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa ignorância, as nossas iniquidades, perdoa tudo que nós temos feito, Pai, que não te agrada, em pensamento, em sentimento. E em todos os lugares que eu vou, eu falo isso há 22 anos. Quando eu me tornei pastor em 98, e as pessoas já me rejeitavam, os adultos, o Senhor disse: meu filho, o meu sinal que eu estou agradando de você é quando as crianças ainda te amarem. Quando as crianças não quiserem ir no teu colo. Quando uma criança não quiser se aproximar de você, é porque você já está sendo excluído da minha presença. Eu abençoo as criancinhas, a Ana, a Júlia, o Cauê, a Olívia, a todas as crianças, o Cauã, do Serginho, as suas duas filhinhas, os filhos do Felipinho, a Julinha, o Davizinho, o Guilherminho, todas as crianças, Pai. A filha da Gabi que está aí seguindo as redes sociais, a bebezinha dela, as crianças de Malau, as crianças de Moçambique, as crianças da Índia, as crianças da irmã Chica. Abençoa aquelas criancinhas, abençoa as crianças da Bolívia, começamos a abençoar. Abençoa, meu Deus, todas as crianças, de todos os pais, de todos os avós representados. Eu as abençoo. Encerrando essa oração, todos nós, em nome do Senhor, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado à sua vida, que eu tenha servido para alguma coisa da sua vida. Quem sabe não te vejo mais, mas encontremos no céu, que tenha valido a pena. Quem sabe você ficar com raiva de mim, eu saber que mais um ficou triste comigo pelas verdades, mas um dia eu encontrarei com você no céu e já nem lembrarei mais, porque no céu não se lembra de nada que aconteceu aqui, só no inferno que a gente lembra. Mas eu creio que eu e você iremos para os braços do Senhor. Beijo no coração, amando a Deus na qualidade do amor que Deus recebe. A paz.